Olá, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Tudo certinho? Aqui quem vos fala novamente é o Roberto da Infobac Sistemas, seu grande parceiro e amigo. Estou aqui com o meu parceirão de 10 anos aí, Luciano, tudo bem? Tudo certo. Ele é o gestor e fundador da Vale da Web, agência de ideias, e é nosso parceiro aí no desenvolvimento, tanto do nosso site, também de alguns parceiros, né, Luciano? Isso. E estamos aqui para falar um pouquinho do assunto bem específico e bem legal, né, Luciano? Google Meu Negócio. Então eu gostaria que você fizesse uma apresentação de você, falasse um pouquinho de você e também começando já, o que é o Google Meu Negócio? Certo. Primeiramente, Roberto, eu queria agradecer essa oportunidade, né? A gente trabalha já há 10 anos praticamente. É verdade, aí, né? É bastante então, tempo. Né, eu vi o crescimento aí da Infobac, né? Isso do Infomotel do sistema, é bom ver que está ganhando horizontes, né? Antes, é verdade. Conversados quase que, né, tão longe a gente não imaginava que ia chegar. É né? verdade. Então, 10 anos atrás era uma outra realidade, né? Era bem antigo o negócio. A gente agora fica muito feliz com isso aí também, né? E com essa evolução grande que a Infobac teve nesse período todo. Muito obrigado, então, Luciano. Fico muito feliz de saber e ouvir isso de você, já que é nosso parceiro de longa data aí e tem trabalhado em parceria para poder crescer mais e mais, tanto a minha empresa quanto a sua. Legal, vamos lá. Vamos direto ao assunto então sobre o que é o Google Meu Negócio. Exatamente. Né? Então, antes até uma questão, né? A Vale da Web hoje ela atua com desenvolvimento de sites de performance, né? Que a gente trabalha muito essa questão de criar o site para que ele posicione no Google, né? Certo. Quando a gente fala performance, basicamente é em cima desse pilar, né? Que é trabalhar um site para posicionar bem no Google. Uhum. Além de você ter o site e posicionar bem no Google, aí é onde começa a entrar a parte do Google Meu Negócio, tá? Certo. O Google Meu Negócio ele é o que? Ele é uma forma que você coloca, por exemplo, você tem um motel e você não tem um site ainda, é possível inclusive criar um site dentro do próprio Google Meu Negócio. Ele permite isso então? Permite, tá? Legal. Por exemplo, vamos supor que você que está olhando agora o vídeo, você quer começar com o Google Meu Negócio. Se você for no Google e procurar Google Meu Negócio, vai aparecer lá o My Business, que é a forma americana dele, que foi criada essa ferramenta inicialmente só para fora, né? E no Brasil Sim. a gente sempre tem essa questão, dá um delay até chegar a novidade aqui. Demora um pouquinho, né? Isso. E assim, estabelecimentos de hotéis, motéis, restaurantes principalmente, têm usado o Google Meu Negócio mais do que todo mundo. Tá? É verdade que o pessoal está mais voltado e procurando mais esse posicionamento dentro do Google, esse tipo de categoria de empresas? Sim, por quê, tá, Roberto? Assim, quando você tem, por exemplo, o celular, deixa eu pegar até estou sem meu celular aqui, mas vamos lá, uma ideia. O Google Meu Negócio, você vai num restaurante, por exemplo, se você tiver com o teu GPS ativado, né, muitas vezes você vai sair do restaurante e em alguns minutos o Google manda a mensagenzinha para você avaliar o restaurante. Isso eu já percebi, ele faz isso comigo quando eu vou em alguns locais também. Então isso também acontece, por exemplo, em hotel, né? Você também ele percebe que você está muito tempo lá dentro, ele acaba dando essa opção. Legal, interessante isso, né? Então por isso que os estabelecimentos como hotéis e restaurantes, motéis, eles tendem a ter uma avaliação com mais constância. Certo. Tá? Então o Google Meu Negócio nada mais é do que uma forma de você ser avaliado pelas pessoas. Sim. Tá? E acontece o quê? Muitas empresas, muitos motéis, enfim, eles não estão atentos a isso. Ou seja, tem motéis, talvez até quem esteja vendo isso agora, se não se atentou a isso, quando vai lá no Google e procura o nome do seu motel, vai aparecer as avaliações à direita. Então, à direita não, ela aparece centralizada, né? Logo no começo ali, digitou. Uma questão, ela aparece à direita quando digita o nome do motel, e se você procura, por exemplo, um motel em uma cidade específica, ela aparece no centro. Sim, exatamente. Tá? Então, quando ela aparece à direita ali, você consegue ver mais o cadastro, fotos, avaliação, você consegue ver todas essas informações do motel. Então, o Google Meu Negócio nada mais é do que informações de uma ficha cadastral que o Google coloca dentro da ferramenta dele. Essa colocação lá dentro, ela pode ser tanto manual, ou seja, a própria empresa pode ir lá e fazer, ou ela pode ser importada por listas. Então, por exemplo, vamos supor que o seu motel lá já faz um anúncio num guia da cidade, num guia de telefone. Sim. Né? Aqueles guias antigos, né? Hoje em dia já não tem mais tanto. Então, aquele guia foi lá e inseriu aquelas informações automáticas. Certo. Só que essas informações, muitas vezes, às vezes não condizem
Porque às vezes pega foto, pega imagem que não é legal. Eu já fiz algumas pesquisas em relação a isso e às vezes a foto do motel não é a mesma, ou o telefone não bate, as coisas não foram bem minuciosamente trabalhadas. Isso. Então o ideal então é que isso seja feito pelo próprio gestor do motel ou ele contrata uma empresa especializada. Isso ajuda bastante. Tem essas duas opções, né? Então, legal. por exemplo, às vezes o próprio dono do motel tem certos detalhes ali que ele não vai saber fazer. Por exemplo, o simples fato de você, na hora de cadastrar um nome no Google Meu Negócio e colocar a cidade que você reside, a cidade que você tem um motel, já vai ajudar no posicionamento do Google. Isso é legal, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui, eu vou pegar um cliente nosso que é, posso falar o nome de cliente? Pode, claro, que é parceiro, inclusive, parceiro de vocês nosso também, né? Que é o Flirt Motel. Por exemplo, se você colocar lá Flirt Motel traço Blumenau ou traço motel em Blumenau, então você bota o nome e a palavra motel em tal cidade. Sim. Então você já consegue ter um posicionamento às vezes por aquilo. Ah, legal. Tá? Já vai pro topo ali, que isso chama-se Google orgânico, né? A forma orgânica, né? Orgânica de pesquisa. Você está colocando dinheiro lá dentro, isso, né? Então existe uma outra situação também que, por exemplo, quando acontece do cadastro já estar lá dentro, ou seja, você vai pesquisar o nome do seu motel e o motel já está dentro do Google. Se você observar, vai ter um nomezinho lá, é proprietário desta empresa. Clicando lá, você vai conseguir fazer o processo de requerer aquele local. Isso. Né? Aí você pode dizer, não, eu sou o dono daquele local e eu quero editar o meu local. Então legal. Tem uma série de perguntas que o Google faz, até inclusive chegar a mandar uma carta, né? Demora umas 2 semanas para chegar, que vem um código para confirmar que aquele local realmente é da pessoa. Né? Certo. Então assim, uma questão importante desse Google Meu Negócio, o que eu vejo como, eu digo 2 fatores importantes, 3, vamos lá. O nome do que tem que ter, local tem que estar bem montado. Contendo a cidade. Isso é importante. Outro ponto, eu vou deixar o terceiro ponto mais importante para o fim. O outro ponto são as fotos. Sim, que é importante. Cuidar, tá? Porque pode acontecer de o usuário ir lá no motel. Né? Vou dar um exemplo aí. O usuário foi no motel e encontrou alguma coisa, sei lá, qualquer coisa errada lá dentro, ele pode tirar a foto e pode postar lá. Pode postar. Vai chegar um dado momento que aquela foto vai ficar relevante e vai digitar o nome do seu motel lá e vai aparecer aquela foto ruim. Com o problema. Tá? Isso não é legal. Seja, e isso acontece muito porque muitos donos, gerentes de motéis, eles não estão atentos a ver o Google Meu Negócio. Sim. Então, a partir do momento que você tem atenção ao Google Meu Negócio, você vai receber notificações por e-mail. Então, toda hora, deu uma avaliação, alguma coisa, deu uma foto nova lá, você recebe notificação. Mas isso se você for lá e dizer que aquele negócio é seu. Sim. Senão não acontece nada. Senão não é possível. Então, vejo que isso entra no quesito de importância, né, Luciano? É muito importante que o dono do motel ou o gestor, nesse caso, ele se envolva diretamente com esse tipo de publicidade do motel, que é a forma das pessoas chegarem até o motel dele, que é o nosso assunto em questão. E a importância disso, Luciano, qual seria o ponto mais importante que você acharia do Google Meu Negócio nesse caso, para que o dono do motel se interesse por esse segmento? Um item bem importante, tá? Que é o item 3 ali que eu falei. Antes de chegar no item 3, uma questão bem importante. O dono, como você falou, ou o gerente, é importante que ele esteja atento. Atento, certo. Caso ele não consiga, ele vai ter uma agência, por exemplo, a agência que faz o trabalho de Google para ele, ou a agência que faz o trabalho de Facebook. Conversa com a agência, fica ligado aqui para mim, porque se aparecer alguma coisa errada aqui, você me avisa. Né? Porque às vezes ele está no dia a dia, né? Ele está lá focado no negócio dele. Muito corrido, isso né? é marketing, né? Isso é outra área, então às vezes ele não tem isso internamente, o motel às vezes não é tão grande, então tem essa questão. Precisa de acompanhamento, né? Isso. Então, o que é o item mais importante a ficar atento 100% e muito é a questão de estrelinhas. As avaliações. Avaliações, tá? Então aquela história, eu fui lá no motel, né, olhei e tal, de repente apareceu o Google me falando aqui, avalie o seu local, avalie o local, ali o motel XTZ. Sim. Tá? Então aí ele já vem lá para eu colocar quantas estrelinhas, se foi legal, se não foi, e ele começa às vezes a perguntar coisas, né? O local tem Wi-Fi, tem isso também. Sim, tá? o Google Maps faz isso, né? Que é uma outra derivação do Google Meu Negócio. Interliga os dois, né? Isso, né? Então assim, ele faz essas perguntas. Então as estrelinhas é muito importante. Ali morre muito negócio, tá? Tem muito motel ali desesperado, porque às vezes você tem um motel que é pequeníssimo, você não está dando a atenção necessária e as estrelinhas estão lá. O que é uma boa estrelinha? Ela vai de 1 a 5, né? De 1 a 5. Se você está com 2, é perigoso demais. Perigoso, né? Tá? 3,
ainda é perigoso. Entre 4 e 5, digamos que você está no céu. Está no céu, Tá. tá no ideal ali para você ter uma boa avaliação. Isso. E como é que você faz, por exemplo, num caso, por exemplo, vamos supor, seu motel, você vai lá pesquisar agora, você está com nota 2,8 ou 3,2, alguma coisa. Chama quem puder, amigo, parente, vizinho, faz o que for, só para avaliar, só para dar nota 5. Sim. Tá? Então eu já tive muitos casos assim de motéis, por exemplo, que estavam com nota 3, nota 2,8. Então ele foi lá, o dono, o gerente, chamou um amigo, o funcionário e tal, todo mundo lá foi lá e avaliou com 30 avaliações nota 5, a nota automaticamente vai passou subindo de 3,2 lá para 4,4. Mas isso não é muito legal. O ideal é que ele consiga um trabalho mais que os seus clientes avaliem o seu negócio, E né? aí? Que dá mais credibilidade pro motel em si, né? Sim. Então, entramos no outro ponto que eu acho importante. Disso tudo, Luciano, quais são os benefícios que o dono do motel ou gestor vai ter com o Google Meu Negócio? Conta para nós. Basicamente o posicionamento no Google, que aí você tem tudo, porque a pessoa está chegando na cidade, ela vai procurar um motel, ela vai botar motel, vamos citar a cidade que a gente está aqui, motel em Blumenau, vai aparecer bastante. Vai aparecer lá. Certo. Então, assim, se ele tiver, em detalhe, quanto melhor as avaliações e a quantidade de avaliações, melhora o posicionamento no mapinha, tá? Igual ele vai ser jogado mais para cima, onde seus clientes vão encontrar com mais facilidade. Isso. Resumindo é isso, então, isso, Luciano. Juntando com a questão do nome bem certinho lá, com a palavra da cidade e no nome do motel. Tá? Logicamente que entra em outros quesitos que a gente também frisou em outros pontos dos nossos artigos, do nosso conceito, que nós já vimos dando várias dicas para os donos dos motéis. Ter um bom site. Então ele precisa ter um bom site e, consequentemente, aplicar o que nós estamos falando das dicas de hoje no Google Meu Negócio para ele aumentar os seus clientes e aumentar, obviamente, o faturamento, né, Luciano? Sim, isso vai refletir, com certeza. E quais os resultados? Como ele capta esses resultados e consegue melhorar o posicionamento dele dentro do Google, também aumentando o faturamento dele, Luciano? Por exemplo, uma das situações ali, né, a gente comentou ali antes, que essas avaliações elas têm que ser respondidas, na verdade. Ou seja, se o dono do motel ou o gerente ele não tem tempo para responder, vai ter que ter alguém, uma agência, o que for, para poder estar atento. Sim. O que é importante? Quando você recebe um problema, Sim. você tem que responder mais rapidamente possível, tá? Porque senão fica lá queimado. Por exemplo, alguém reclamou, xingou, falou um monte e está lá. Há 5 meses ninguém respondeu ninguém ali. Nossa, que chato, né? Automaticamente, né? O Google começa a jogar a tua empresa para baixo. Isso, é a mesma coisa no caso de motéis que às vezes pedem para nós, eu quero ter um blog dentro do motel, que é muito, muito importante para Google, ter um blog para atualizar, para ter informações. E é o que nós temos na nossa empresa hoje, né, Luciano? Isso, o blog para nós hoje é essencial. Está trazendo muito resultado, tanto agora com as nossas ideias de trazer os parceiros para dentro da Infobac, ajudou muito nesse quesito. Sim. A parte do blog e também a parte do Google Meu Negócio, nós fizemos um trabalho também, né, Luciano? Isso, então no fim, se não dá atenção para as respostas ali, acaba complicando bastante, né? E obviamente o Google Meu Negócio vai ser apenas uma porta de entrada, porque a pessoa vai olhar, olhou o telefone e mas eu quero ver o site para ver as suítes. Não tem. Não. Se não tiver, ou entra e o site está defasado, ou até as fotos não estão com uma boa apresentação dentro do próprio Google Meu Negócio e acaba sendo mal avaliado. Então isso, em tese, então essa parte do Google Meu Negócio, que junta a parte dos comentários, é uma espécie de rede social, né, dentro do próprio Google, né? Sim, é isso aí. Né, o Google ele não conseguiu ser tão forte quanto o Facebook como rede social. Ele ainda tenta, tá? O Google Meu Negócio é mais uma tentativa dele, juntando com o Google Maps ali. Antigamente, alguns motéis talvez entraram no Google Plus. Tá? Então, assim, é mais uma tentativa dele fortalecer de alguma forma, né? Como uma rede social quase empresarial ali, né? Então, mas esse foco do Google Meu Negócio na parte empresarial, eu acho que tem bastante potencial nesse lado, né? E todas as empresas que eu vejo que estão partindo para isso, estão aumentando o seu faturamento, estão aumentando sua visibilidade. O que você tem a dizer sobre isso, Luciano? Tu acha que isso é verdade? Com certeza, porque hoje, por exemplo, eu vivo isso dentro da Vale da Web hoje. Certo. A gente, como empresa, a gente recebe... Eu já tive clientes, por exemplo, Roberto, que chegaram por telefone para nós e a gente sempre faz a pergunta, né? Para nós é de praxe isso, como é que você chegou aqui? Né? Legal. Então, as pessoas encontraram de que forma? Procurando pelo nome do serviço e a cidade. Sim. E
já tive casos, Roberto, que o cara falou, ó, foi porque vocês tinham mais estrelinhas do que os outros. Que legal, olha só, posicionamento, então, né? É uma situação, por exemplo, uma ideia, né, só para vocês entenderem como é legal ficar prestando atenção nessa questão das estrelinhas, porque dentro da minha cidade aqui, a gente tem 300 mil habitantes hoje. Mais ou menos, 350, né? Então, mais ou menos. A gente está com umas 30 avaliações, né, tudo positivas, 29 avaliações, tudo nota 5 dentro do Google Meu Negócio. Que legal, isso é importante para a empresa. E se eu pegar todos os concorrentes, todos, tá? Eu não tenho um concorrente que tem 10 avaliações. Nossa! Ou seja, muita empresa não está ainda atento a e isso. ainda no teu negócio, ainda, que é voltado para marketing digital. Isso então mesmo. Isso é um déficit da própria empresa, ou seja, entramos naquele ditado, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Sim. E nós hoje, dentro da Infobac, nós cuidamos disso. Nós trazemos parceiros, nós damos ideias para poder o nosso cliente e nosso parceiro aumentar o faturamento. Então, Luciano, resumindo tudo isso, os resultados então em relação ao Google Meu Negócio, se o motel trabalhar em cima disso, vão ser excelentes. Sim, são excelentes. Inclusive o Google envia um relatório mensal mostrando quantas pessoas clicaram na opção de ligar, quantas pessoas clicaram no site, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas pediram direcionamento para o motel através local. Do mapa. Que legal. Do GPS. Uhum. Tá? Então ele tem esse relatório. Por isso que se tiver lá cadastrado, o motel reivindicou o local, vai receber isso no e-mail certinho. Tá? E cada vez que a pessoa for lá comentar alguma coisa, elogiou, vai lá, responde, e isso vem por e-mail. Então Sim. fica fácil. Sim, né? fica muito fácil controlar. Então, nós recebemos também as nossas tranquilo. avaliações da Infobac, nós também estamos lá com 5 estrelinhas, né, Luciano? Isso. Isso dá posicionamento, dá destaque, e o seu motel também pode ter isso, com apenas alguns cliques e fácil configuração. Se caso você não consiga, através de alguns tutoriais, nós vamos colocar o contato do Luciano aqui nos comentários para que você entre em contato com ele e tire qualquer tipo de dúvida. Acredito que o Luciano vai ser um prazer Legal. poder estar passando essas informações e também trazendo aqui para ser um cliente da Valida Web, como nós somos, bacana. E também aumentando a sua perspectiva, o seu faturamento, e aqui se cria ideias, e se cria ideias com objetivo um só, aumento do seu faturamento. Com certeza todo mundo cresce, você cresce. Então, Luciano, gostaria aqui de te agradecer imensamente. Valeu. Essa oportunidade de conversar com você, né, para que a gente possa apresentar para algumas pessoas que não têm esse conhecimento e esse tempo hábil, um pouquinho mais do que as ferramentas de marketing digital podem oferecer para melhorar o faturamento. Agradeço e fico à disposição caso tenha mais alguma dúvida aí que vocês queiram colocar no site, no blog da Infobac. Legal, legal. Fico à disposição para poder compartilhar esse conhecimento. Perfeito, muito obrigado, Luciano. Um grande abraço, tudo de bom. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau para você também. Até mais.